Estamos de volta com o Rodrigo Delmácio aqui hoje no Vida em Conexão. E ele está falando um pouco sobre a sua história, né, a sua conversão, a sua volta à igreja, né, a sua volta a Deus. E aí depois de você voltar a Deus, você estava falando sobre a sua intensidade, você sempre foi muito intenso no que faz. E você, na verdade, desde adolescente, trabalha com o lado político, né? Você foi... Movimentos sociais. Movimento social, você trabalhou na Uni, você foi presidente da Uni? Fui vice-presidente da Uni. Essa é uma história bem interessante, né? Que eu comecei, nem de muita coisa que a gente faz, né? Eu comecei a militar no movimento estudantil com 13 anos de idade. E fiz uma militância do seguinte, lá, quando eu comecei a militar nisso, em Maringá, eu estudava no colégio que ia dar um aumento de mensalidade para os alunos. E eu fiquei indignado, porque é o seguinte, eu ia perder os meus amigos, né? Porque falando, o pessoal aumentar a mensalidade, condições. o pessoal não ia ter condições, enfim. Aí fizeram uma manifestação na quadra da escola lá, contra o aumento da mensalidade, enfim, os professores acharam barato. Só que o seguinte, eu acabei perdendo, por quê? Porque eu tive que sair da escola. Eu perdi a bolsa. Ah, meu Deus. Né? Então, os meus amigos ficaram e eu acabei saindo da escola por causa disso. Né? Mas e qual foi, assim, o que te motivava? Você acha que isso era algo que te motivava dentro de você para que você tomasse a frente de se indignar ou de fazer justiça? O que me motivava, e que me motiva até hoje, é o sentimento de indignação, sabe? O descaso, o desprezo em algumas situações. E tudo que por onde você passava, você acabava gerando e fazendo algo justamente em prol da sociedade, justamente. Né? E o que é mais emblemático na Uni foi uma luta que nós tivemos, eu dizia que era uma luta de Davi contra Golias, né? Na época, a Uni detinha o monopólio da emissão das carteiras, ou seja, qualquer estudante que quisesse ter acesso à minha entrada tinha que comprar a carteira da Uni. Eu achava isso um absurdo. Eu achava isso um absurdo. Porque já sou estudante. Se eu sou estudante, o direito não é para quem tem a carteirinha, é para estudante. E na época eu tinha me filiado a um grande partido, fiz uma proposta de uma medida provisória para o presidente Fernando Henrique. E eu fui ousado. Falei, eu vou chegar no presidente. E acabei chegando. Conversei com um ou outro, acabei chegando no presidente e entreguei a medida provisória para ele, junto com o ex-ministro, né, Paulo Renato, que era na época o ministro da Educação. O ministro gostou, me chamou no gabinete dele e falou, o presidente vai assinar essa medida provisória. Nossa. E em 2000, o presidente Fernando Henrique assinou a medida provisória que tirava o monopólio da carteirinha da Uni. Né? Isso para mim, assim, na realidade não foi só eu. Vitória, né? Foi um grupo de pessoas no Brasil todo que articulamos isso e foi uma grande vitória, né, que nós tivemos. Qual é a sensação que você tem quando você consegue algo? Assim, de falar, poxa, valeu o meu trabalho, né? Fui reconhecido, ou vejo talvez uma família que precisou de uma ajuda e você conseguiu atendê-la. Qual é a sensação que você tem hoje? Sentimento de realização. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que me pede alguma coisa, eu consigo resolver o problema dela e eu fico feliz junto com ela. Eu consigo, assim, talvez compartilhar a felicidade. É como se a vitória fosse de vocês dois, né? Justamente. Eu digo assim, como se a vitória fosse minha, né? E eu entendo, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão política, né, Ana, é muito complicado, porque hoje se vincula a corrupção. Mas eu acho que a corrupção, ela inicia no propósito de quem entra no processo político. Com certeza. Né? Eu entendo o seguinte, se você me perguntar, Rodrigo, por que você entrou nisso? Porque eu gosto de servir. E para mim, a política é uma ferramenta para servir, que você consegue servir melhor. E Rodrigo, conta agora um pouco pra gente sobre a sua vida familiar. Você conheceu a Dani, você já está casado com ela há... Já foi desde 2005, isso, 2005 vai fazer 9 anos. 9 anos. E voltando um pouco da história, né, da sua vida, você noivou da Dani, você reconectou uma relação com seu pai. Isso. E no seu noivado, 10 dias depois do seu noivado, seu pai sofreu um infarto. Falece. Conta um pouco pra gente, assim, como foi, assim, essa reconexão que você teve e realmente num momento tão importante na sua vida, né? Então, essa reconexão começa no meu revisão de vidas, né, que eu fiz em 2004, em fevereiro. Foi quando eu fiz uma aliança com Deus, que eu iria me reconciliar com meu pai. E eu, assim, engraçado, Deus, ele faz umas coisas que nos surpreendem, né? Eu fiz uma aliança, falei, não, quando eu encontrar com meu pai, eu vou dizer para ele que eu amo ele e tal. Tudo bem, saí da revisão, cheguei na igreja e ligo para minha mãe e falo, mãe, você vai vir me buscar? Ela fala, não, meu filho, quem vai te buscar é seu pai. Nossa.
Aí eu falei, valeu Deus, eu pensei que era tão Deixa eu dar um rápido prazo, assim, né? me dá um prazo para eu pelo menos digerir isso dentro de mim, né? E eu quando eu lembro isso me emociona um pouco, porque encontrei meu pai e assim, dois E ele sem foi jeito. para a igreja te buscar? Foi. Dois homens sem jeito, né? Ele pegou minha mala, botou no porta-mala, eu entrei e fui. Ele perguntou como é que foi, falei que foi muito bom e tal. E alguma coisa dentro do meu coração, lá dentro, sabe? Ardendo. Falei, não, você precisa falar. E eu falei, como que eu vou falar? Nunca falei isso pra ele. E aí, nem sei qual vai ser a reação. Depois de tudo que eu vivi, né? Depois de tudo que eu vivi, medo. Aí você imagina, eu morava em Taguatinga, lá do sudoeste para Taguatinga, minha cabeça, né? Fritou. Chegou em casa, meu pai tirou a mala, eu fui impulsionado, dei um abraço nele. E falei, pai, eu te amo. Naquele momento eu nunca tinha visto meu pai chorar, meu pai chorou. E ele falou assim, nossa, eu queria te dizer isso há muito tempo atrás. Não sabia como. Eu falei, agora só pode falar. Ele só falou, eu também. E eu vivi de fevereiro a dezembro de 2004 os meses mais intensos com meu pai. Que aí eu se reconectou de verdade. De verdade. E nesse meio caminho, né? Eu me lembro no dia 12 de junho de 2004 foi quando eu fui abrir minha célula, né? E a gente tinha um movimento dentro da igreja chamado Mover Jovem, que era um movimento político também, né? De participação política da juventude. Estava tendo a Conferência Nacional de Juventude em 2004 e a gente ia participar. E a gente fez uma reunião no Lago Sul e a Dani estava lá e a Marta, que era a líder dela, falou assim, Rodrigo, você está indo para Taguatinga, tem como dar carona para a Dani e tal? Eu falei, o Fred, que era meu líder na época, falou, eu tô indo com ele, que eu vou abrir a célula. Então ela entrou. Ela entrou no carro, entrou muda e saiu calada, né? Eu perguntando as coisas para ela e ela respondendo com monossílabo, né? Tá tudo bem? Tudo. Você mora onde? Ali. Né? Não deixou deixava nem um espacinho. Nem um espacinho. Eu falei, não, você não quer que eu te leve em casa? Ela falou, não, meu irmão vai vir me buscar. Ponto. Então tá. Mas aquilo me chamou a atenção. Eu falei, rapaz, a menina é decidida, né? E foi quando eu fui abrir minha célula. Quando eu voltei para a igreja, eu encontrei com ela. Falei, ei, chegou bem em casa? E aí deu tudo certo e tal. Sim. Aí ela, sim. Legal, né? E eu falei, rapaz, olha que eu vou atrás, né? Enfim, a gente começou, se conheceu e tal. Chegou nas celebrações, a gente já estava bem perto e eu tinha conversado com o meu líder, ele tinha orientado. E chegou no finalzinho das celebrações, eu falei, e aí, você quer namorar comigo? Aí ela falou assim, eu acho que eu quero. Eu falei, nossa, eu acho que eu quero, é ótimo, né? E a gente começou ali, orou, em agosto a gente começou, em julho na realidade a gente começou a namorar. E em setembro a gente decidiu, não, vamos ficar noivo e vamos casar. Eu falei, como é que a gente vai avisar isso pra família? Eu falei, minha mãe vai achar que é mais uma, né? Depois da história que depois você já da viveu, história. né? Aí eu falei, não, vai ter, enfim. Mas minha mãe aceitou super bem, né? Também viu sua mudança, né? Viu a mudança dentro de casa. De vida e tudo. E o que é mais interessante é que eu fui falar com meu pai e meu pai me recebeu, falou, super bem. Vou te ajudar, vou te dar o que você precisa. Olha, eu tô poxa, vamos ver um apartamento, vou te dar geladeira, aquelas coisas todas, né? Chegou no nosso noivado, foi o primeiro evento que meu pai oficialmente participou, né? Da sua vida, né? Da minha vida. A última foto que eu tenho do meu pai colocando a aliança no dedo da Dani. E passa 10 dias depois, meu pai tem um infarto e morre. Pronto. O que nós vamos fazer? A partir daquele momento, eu fui muito pressionado a adiar meu casamento. Eu estava com a data agendada dia 10 de agosto para casar. E, enfim, a gente pensou, sentei depois, né, do velório, enfim, sentei com a Dani. A gente falou, não, ela falou, não, eu abro mão do meu sonho. Eu falei, vamos. E aquilo me incomodava, tipo, abrir mão do seu sonho, não aceito isso não. Eu falei, meu Deus não é o Deus que pede pra gente abrir mão de sonhos. O nosso Deus, ele realiza aquilo que ele colocou no nosso coração. Depende de nós, da nossa fé. Isso. E assim, o que basta é você acreditar que Deus pode fazer. Nós acreditamos nisso e hoje você tem uma família linda, com 2 filhas lindas, né? Fala o seguinte, que ela te apoia em todos os seus projetos. Tudo Esse mesmo. seu projeto da política, ela está sempre do seu lado, te apoiando. Inclusive, assim,
apoiando, estando no lado e também cuidando das coisas de casa, Claro. né? Com as meninas. Muitas vezes a gente tem que ficar ausente, não posso estar muito presente por Claro. causa do tempo, de agenda, ela Aham. entende isso, Aham. né? E assim, a minha esposa, eu devo muito a ela pelo seguinte, ela entende isso, sabe disso e tem uma estrutura emocional para muitas vezes segurar, suportar as mentiras que falam. E até mesmo muitas vezes quando eu chego em casa, eu falo, vou jogar tudo pro alto. Ela olha para mim e fala, você tá doidão? Né? Que isso, rapaz, é seu sonho, vai lá. Vamos atrás. Né? Vamos atrás. Então eu digo assim, eu tive duas mulheres na minha vida que me fortaleceram muito. A minha mãe, né? E hoje a minha esposa. Rodrigo, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa. Eu sempre faço isso no final do programa, dizendo o seguinte, como você falou, não desista do seu sonho. Você saiu, né, de uma realidade que eu acredito que hoje você não imaginaria ter o que você tem. Com certeza. Né? Com certeza. Você foi abandonado pelo seu pai, sua mãe te criou sozinha, você passou por todas as dificuldades, teria todos os argumentos, que eu falo que a gente mais tem argumento para dizer que eu não fui atrás por causa disso, né? E você não escutou os argumentos, você simplesmente acreditou em você. E eu queria que você deixasse esse recado para uma pessoa que está nos assistindo hoje, que precisa de uma motivação, que precisa realmente falar, eu preciso acreditar naquele sonho que eu tenho dentro de mim e não sei como fazer. Eu queria que você deixasse essa mensagem para eles hoje. Olha, eu acredito o seguinte, que o nosso Deus é um realizador de sonhos. Que o maior interessado em realizar os nossos sonhos é Deus, por dois motivos. Primeiro, que nos deixa feliz. E segundo, que mostra a grandeza dele. Quando ele realiza um sonho de uma pessoa que muitas vezes não acreditava em si, ele está demonstrando o tamanho que ele é. E eu sempre acredito no seguinte, que tudo depende do que nós queremos. Né? Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo também. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Joana. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A história do Rodrigo com certeza deve ter mexido com você ou deve ter motivado você a falar, não vou desistir do meu sonho, eu também sou capaz. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Joana. Um abraço.